Aprovada. Nós temos 2 integrantes da Câmara participando de forma virtual, desembargadora Vilalba e desembargador Luciano. E, dentro da sistemática adotada por esta Câmara desde 2013, que é o voto lançado previamente, todos os integrantes visualizaram os votos, se manifestaram, ora divergiram, concordaram, e nós vamos chamar na sessão apenas aqueles processos em que há pedido de destaque, pedido de preferência, pedido de sustentação oral. Os demais processos já estão julgados e serão divulgados, o resultado será julgado após a sessão. E eu começo chamando o item 8 da pauta dos processos do SAGE. Remessa necessária civil 003 5684, dígito 98.2011. É apenas um pedido de preferência, em que é remetente juiz de direito da segunda vara civil da comarca de Maracanaú. Autor o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, CIMEC. E réu, o município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Iracema. Vou proclamar o resultado. O colegiado conheceu do reexame necessário a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Doutor Juan, o senhor vai fazer a sustentação oral? Dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente desta egrégia terceira Câmara de Direito Público. Excelentíssima senhora doutora desembargadora relatora Maria Iracema Martins do Vale. Demais desembargadores que compõem este colegiado, ilustríssimo senhor representante da Procuradoria Estadual, não sei se está presente aqui, ilustríssimos colegas advogados, demais pessoas aqui presentes. Trata-se o presente recurso de um agravo interno ajuizado por Cátia Maria Rodrigues de Castro contra a decisão monocrática proferida na apelação civil ajuizada pela agravante contra o município de Fortaleza, decisão esta que lhe foi desfavorável, tendo sido proferida pela ilustre desembargadora relatora juíza convocada, doutora Fátima Maria Rosa Mendonça. Agravo este em face do inconformismo da agravante em relação à referida decisão. Que não vejamos. A ação principal diz respeito a uma ação ordinária de cobrança movida pela agravante em face do agravado, sendo que na decisão ora atacada foi mantida a sentença recorrida que acolheu a prejudicial suscitada pelo município de Fortaleza e julgou extinto o processo com resolução de mérito, pronunciando a prescrição nos termos do artigo 487, segundo,
Voltou? Bom, pode prosseguir, por favor. Continuar. Tá. A decisão agravada, como já foi dito, foi proferida em sede de decisão monocrática nos termos que adiante se vê na sua parte final. Em face do exposto, com esteio nos argumentos vertidos nesse decisório, conheço o recurso apelatório para negar-lhe provimento, com fulcro no dispositivo do artigo 932, inciso 4º, a linha A do CPC, cumulado com o artigo 76, inciso 15, a linha A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição por seus próprios e jurídicos fundamentos, major os honorários advocatícios aplicados a apelante para o valor de R$ 500 nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. No entanto, a decisão agravada padece de diversos equívocos que implicam na sua reforma, conforme demonstraremos. Antes de discutir os aspectos fáticos e jurídicos que implicam na necessidade de reforma da decisão agravada, foi apresentado pré-questionamento de matéria processual jurisprudencial para efeito do ajuizamento de eventual recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, visto que a então relatora equivocou-se ao decidir monocraticamente o recurso de apelação, negando-lhe provimento. Neste intento, vejamos a súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça. A ilustre desembargadora relatora, juíza convocada doutora Fátima Maria Rosa Mendonça, alicerçou seu entendimento tomando por base a súmula 568 do STJ, cuja redação nos reportaremos para melhor esclarecimento aos ilustres julgadores desta terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A súmula nos dá a seguinte orientação. Senhor presidente, eu não estou ouvindo. Portanto, ela não se aplica ao caso vertente. Vejamos também a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à matéria dos autos, no Superior Tribunal de Justiça, o que existe é a jurisprudência mansa e pacífica, com entendimento este já sacramentado através da súmula 85, que admite insofismavelmente a existência do direito da recorrente agravante, posto que não houve negativa da administração municipal em relação ao direito reclamado. Se não, vejamos. A súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça diz que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Tanto isto é a mais pura verdade que a ilustre representante da Procuradoria da Justiça, doutora Isabel Maria Salustiano Arruda, em seu irretocável parecer de folha 186 a 191, deixou sacramentado o direito em discussão. Desta sorte, vejamos o que a ilustre procuradora asseverou. Em suas razões de apelo, folhas 163 a 169, a recorrente sustenta ainda existir a prescrição, pois não houve negativa por parte da administração do direito reclamado, conforme súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do apelo para afastar a prescrição e julgar procedente o pleito da exordial, condenando o município ao pagamento das diferenças do adicional e seus reflexos correspondentes à vantagem pessoal reajustável, VPR, no período compreendido entre agosto de 1999 e julho de 2002, quando a vantagem foi implementada integralmente em folha de pagamento. Sobre o tema prescrição, cuja incidência que deu ensejo à extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 4872 do CPC,
A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o ato de supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público é comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, falar em prestações de trato sucessivo. Pois bem, eminentes desembargadores, segundo esse entendimento, não ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefícios percebidos pelo servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto, e o que afastaria a incidência da súmula 85, se assim fosse, que diz que, nas relações de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No entanto, além do mais, a situação dos autos contém uma peculiaridade que elide a ocorrência da prescrição sobre o fundo de direito. Conforme documentação acostada com a inicial, restou configurado que o município de Fortaleza já havia reconhecido administrativamente a implantação da denominada vantagem pessoal reajustável VPR, em sua integralidade, ou seja, 100%, por meio de processo administrativo que tramitou em diversos órgãos da administração municipal. Todavia, o pagamento das diferenças reconhecidas deu-se a partir das parcelas referentes a julho de 2002, data do requerimento administrativo. Assim, a autora pleiteia da presente ação tão somente o pagamento das diferenças que não diferença não alcançada pelo lustro prescricional anterior ao ajuizamento da demanda. As folhas 188 a 190, a douta Procuradora de Justiça nos brindou, com farta jurisprudência dos nossos tribunais, decisões tais que comungam integralmente com o direito da agravante. Por conta de todas as assertivas retromencionadas, temos que o parecer da Procuradoria da Justiça, irretocável que é, foi no seguinte sentido na sua parte final. Diante do exposto, opina a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório em liça, para que seja atentou contra o direito sumulado da agravante, ou seja, a súmula 85 do STJ, bem como contra a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça retroenfocada. Pré-questionamento de matéria constitucional para efeito do ajuizamento de eventual recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, temos que a douta relatora equivocou-se ao decidir monocraticamente o presente recurso de apelação, negando-lhe provimento, pois assim o tendo feito, feriu o direito adquirido da agravante previsto no item 34 da Constituição Federal, se não vejamos. O direito adquirido encontra respaldo no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal de 88, que dispõe: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Diante do exposto, agravante e ora requerente Cátia Maria Rodrigues de Castro reitera perante vossas excelências todos os termos do agravo interposto, o qual deve ser conhecido e provido da forma requerida para que seja revista a decisão monocrática agravada e, via de consequência, decidam pelo afastamento da prescrição do fundo de direito, julgando procedente o pleito de cobrança das diferenças salariais, tudo de conformidade com o requerido na peça inaugural. Termos em que pede deferimento. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Juan. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração?
Ok, vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 44, o agravo de instrumento 0630548, dígito 53.2019. Aliás, este foi adiado por indicação da relatoria, da desembargadora Vilalba. Chamo o item 74. Apelação civil, sequência de 3 zeros, 6229, dígito 30.2018. Apelante Maria de Fátima Rocha de Souza. E apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. O doutor Natan Recamon de Lucena está presente? Doutor Natan. Boa tarde. A sua cliente me parece que é ré no processo, não é isso? Isso. Bom, o voto me parece que contempla os interesses dela, porque foi no sentido de julgar extinto o feito sem resolução de mérito, a qual é preliminar trazida na apelação. Ok. Ok? Vou programar o resultado. Acolhida preliminar e extinto o feito sem resolução de mérito. Eu chamo o item 75. Apelação cível 020-0500 de 60.2022. Apelante Cícero César Bezerra Lima e apelado do município de Poranga, da relatoria do desembargador Luciano. O doutor Antônio Lopes de Araújo está presente? Estou presente, excelência. Eis-me aqui. Ok. Doutor Antônio Lopes de Araújo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, o senhor tem 15 minutos. Certo. A presente apelação, ela tem por objetivo a reforma da sentença que denegou a segurança, por entender que inexistiam provas pré-constituídas, né? Só que, ao contrário da sentença, as provas pré-constituídas foram devidamente apresentadas pelo impetrante. Na notificação para desocupação do quiosque, por meio do qual o agente público, embora se tratando de ato discricionário, resolveu apresentar os motivos para fundamentar o referido ato administrativo, que era a desocupação do quiosque e a revogação do alvará de funcionamento. Ocorre que os motivos alegados pelo agente público não guardam nenhuma relação com o impetrante e nem tampouco com o quiosque, na medida em que os fatos alegados foram praticados por terceiros em 2012 e não pelo impetrante, o qual só veio a fundar o quiosque em 2018. Como se vê, a autoridade coatora poderia simplesmente revogar o referido ato discricionário por questão de conveniência e oportunidade, sem a necessidade de apresentar motivação. No entanto, ao praticar o ato administrativo discricionário, a autoridade coatora declarou a motivação, né, que o levou a praticar o ato. Ora, excelência, nos atos discricionários, a motivação não é obrigatória. Entretanto, uma vez realizada, o ato fica vinculado a ela, à motivação, né? Exposto o motivo, e caso não seja comprovado, o ato administrativo deve ser declarado nulo, pois o motivo alegado é falso, conforme a teoria dos motivos determinantes. Concluindo, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, eis os motivos pelo qual o impetrante pede que seja dado provimento a este recurso, né?
para os fins de que a sentença seja reformada, sendo declarado nulo o ato administrativo discricionário. Eis a sustentação. Obrigado. De nada, Desembargador excelência. Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Desembargador, apenas para ratificar o voto que eu já apresentei para Vossas Excelências, se trata de mandado de segurança com relação a um ponto comercial em espaço público. Existem supostas irregularidades e elas não podem ser, elas exigem uma dilação probatória que é incompatível com a via mandamental. Portanto, eu conheço da apelação, mas nego o provimento. Obrigado. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 77, apelação civil. Sequência Obrigado, 3 excelência. zeros. 2383, dígito 37.2016. Apelante, Sindicato dos Professores de Coreaú. E apelado, município de Coreaú, da relatoria do desembargador Luciano. Pois não, doutor Jofre? Pois não? Estou com a palavra? Perdão, que eu não tinha O ouvido. senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensado. Então, o senhor tem 15 minutos. Agradecido. Gostaria de inicialmente cumprimentar todos, desembargador relator, desembargador presidente dessa sessão, desembargador Washington, desembargador Iracema, desembargadora Vilauba. Venho aqui cumprimentar-lhes, desejando uma boa tarde de trabalho. Sem muitas delongas, o processo de hoje diz respeito à relação de professor. Acho que quase todas as vezes que eu venho perante a Vossas Excelências é para fazer a defesa do magistério público. E nesse processo, o que é, Excelências? Desembargador relator, que eu tive a honra de ter como professor durante o curso de Direito da Unifor, Vossa Excelência certamente nas suas aulas brilhantes sempre tinha que fazer o planejamento das suas aulas. Não existe nenhuma aula sem planejamento. O professor, a carga horária do professor, ela não se dá somente no momento em que ele lá está dando a aula propriamente dita. Antes das aulas, vem os estudos, tem as correções de tarefas, tem as reuniões com os pais, tem reuniões pedagógicas, é feito um aprofundamento, e foi justamente com base nessa carga horária a mais que o professor tem. Cheguei em agosto, todos falam no dia do professor, mas a hora de fazer o reconhecimento, Excelências, é agora. Temos, no dia do professor, todas as honras necessárias e temos uma oportunidade agora. A lei do piso nacional do magistério, o que ela veio a estabelecer? Ela estabeleceu que 1/3 da jornada do magistério deve ser de planejamento. Nada mais justo. Nada mais justo. E, olha, e diga lá que ainda é pouco 1/3. Um professor responsável, ele precisa de muito mais. O professor está ali corrigindo tarefas, planejando, fazendo como é que vai ser a prova, planejando a prova, corrigindo prova, fazendo lançamento de provas. E é justamente por essa jornada extra que a Lei do Piso Nacional do Magistério veio a coroar e a louvar essa categoria dos professores, dando a ele 1/3 de jornada para o planejamento. Pois muito bem, entramos com a ação. Nessa ação, nós pedimos que seja pago o texto do planejamento, já que a lei não louva no município de Coreaú para todos os professores, e pedimos também para provarmos, termos a chance, Excelências, de provarmos em audiência de que a jornada do professor não é somente aquela e que se dá em contato com os alunos. Da mesma forma que o contato de um desembargador não é somente no momento que ele está votando. Não está em sessão de julgamento.
Portanto, nós queríamos ter essa prova, fizemos nosso pedido e o nosso pedido foi indeferido com a sentença que prolatou pelo entendimento que não se presume as horas extras em caso de não existência de lei que determine 1/3. Toda a jurisprudência da fundamentação legal da sentença, data venha, era no sentido que não se pode presumir. Ora, se não se pode presumir, tudo bem. Devemos, então, provar. Mas nos foi suprimido de todos os professores de Coreia-U o direito de provar que eles trabalhavam em sobrejornada. E esse é o motivo da nossa apelação, excelências. Nesta ocasião, rogamos a vossas excelências que reconheçam do recurso para dar provimento, para retornar os autos à primeira instância e que a gente possa produzir a nossa prova, a nossa audiência de instrução, para que seja demonstrado perante os autos, dentro dos autos, que o professor não só labora na sala de aula em si, mas também fora dela. E esse é o motivo da nossa apelação. Agradecido a todos. Obrigado, doutor Jofre. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Está sem áudio, desembargador. Sem áudio, desembargador. Apenas para fazer um resumo aqui do voto, de fato, a carga horária do professor é composta de sala de aula e uma atividade extra sala de aula. Mas tudo isso está composto no horário dele. Certo? Para ser um serviço extraordinário, teria que ultrapassar este conjunto de horas, formado por uma porcentagem de sala de aula e uma porcentagem de atividades que não são provavelmente na sala de aula. Por isso eu mantenho o voto que apresentei para Vossas Excelências. Ok, obrigado. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 98. Apelação civil 005-3075-61.2021, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Socorro Cláudia Aragão Prado. Da minha relatoria, o advogado que pediu sustentação oral é da apelada, doutor Benedito Dias de Albuquerque de Sá. Está presente? Presente, excelência. Vossa Excelência me vem, me escuta bem? Escuto bem, sim. Olha, eu acho que a decisão do colegiado atende à sua constituinte. Foi negado provimentar o apelo do Estado do Ceará e dado provimento ao apelo da sua cliente, reformando parcialmente a sentença. Excelência ficou mudo, só entendi na parte que reformou parcialmente a sentença. Desprovido o apelo do Estado do Ceará. Certo. E provido o apelo da sua cliente. Pronto, excelência. Se for nesse sentido, a parte atual não tem interesse em sustentar. Ok, vou fazer a proclamação. Remessa necessária e apelações conhecidas. Reexame e apelação do Estado do Ceará, desprovidas. Apelo de Socorro Cláudio Aragão Prado, provido. Sentença parcialmente reformada. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos e boa sessão. Boa tarde. Apelação remessa necessária 018-6168 de 17.2013. Remetente, juiz de direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará e apelado Sérgio Luiz de Holanda Barbosa Soares Araújo, da relatoria da esmagadora Joriza, Dr. Rubens Emílio Costa Cris, está presente? O senhor é, então, advogado da parte apelada, não é isso? Eu acho que também atende aos interesses dela. Posso proclamar o resultado? Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida e desprovida. Chamo o item 133, apelação civil 004-6778 de 38.2014. Esse aqui foi adiado por indicação da relatoria. O 136, apelação civil 001-7290 de
dígito 53.2016. Apelante, apelado, município de Quixeramobim. Apelante, apelado, editora Positivo Limitada. Da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Luiz Carlos Caldas está presente? Estou presente, Excelência. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, doutor Luiz Carlos. E o apelo do exequente, que é positivo, não é isso? A editora? Foi conhecido e provido. Posso proclamar o resultado? Excelência, tem uma apelação do município de Quixeramobim também. Desprovido. Tá. Pode Proclamar o proclamar o resultado? resultado. Não tem interesse de sustentar, Excelência. Obrigado. Ok. Recurso do município parcialmente conhecido e desprovido. Apelo da exequente conhecido e provido. Eu chamo o item 138, apelação civil, 0888147-36.2014. Apelante Danilo Silva de Assis, apelado do município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Joriza. Advogado Pedro Paulo Silva de Oliveira, está presente? Sua preferência? Então, proclama o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Chamo o item 142, apelação civil, 015-3815-89.2011. Apelante, Estado do Ceará. E apelado José Jairton Bento. Advogado Paulo César Barbosa Pimentel. Relatoria da desembargadora Joriza. O senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta colenda Câmara Civil, doutor Juan. Sim, pode prosseguir. Excelentíssimo doutor desembargador Francisco. Não, senhor, essa parte foi... Tá bom, obrigado. Senhores, o Estado deste recurso, ele fala principalmente da falta de interesse de agir no processo que agora está em pauta, está apresentado em mesa para julgamento. Existiram 3 portarias. A primeira portaria, que é a de número 1344 de 2011, que é o que está sendo discutido neste processo, ela se inicia, é uma portaria que instaura um procedimento administrativo disciplinar que, na época, tinha como órgão competente para processar a Procuradoria-Geral do Estado. Aí adveio uma nova lei. A nova lei tirou a competência da Procuradoria-Geral do Estado para um órgão que agora julga os órgãos de segurança pública, que seria a Controladoria. Então, se instaura uma segunda portaria, a de número 075/2012, anulando a primeira portaria. Aí, como esta segunda portaria só anula a primeira portaria, aí o Estado, através da Controladoria, o controlador instaura uma terceira portaria. Agora, esta segunda portaria, que nós entendemos nula, ela foi feita ao arrepio da lei. Porque, segundo consta na Lei 98/2011, no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo único, ele diz o seguinte: a Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar qualquer procedimento administrativo disciplinar ou sindicância, ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase que se encontra.
Então, essa portaria, ela não poderia anular a primeira, e acho que não deveria haver nenhuma portaria, sabe? Simplesmente a controladoria passaria, na verdade, a dar continuidade à primeira portaria. Então, nós estamos discutindo isto. Então, a primeira ação que deu causa de ganho ao Jairton, ela se refere a essa primeira portaria. E o Estado, no recurso, inova, alegando que este caso, isto aqui já não existiria, mas o interesse de agir em função da terceira portaria, que foi instaurada em consequência da segunda que anulou. A segunda não poderia ter anulado a primeira portaria, porque vai de encontro o que diz o parágrafo único do artigo 1º. Em relação à coisa julgada que o Estado alega, uma vez que da terceira portaria existia uma ação, foi julgada, em relação à terceira portaria, e esta ação que se está discutindo neste recurso tem a mesmo, segundo o Estado, teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o pedido. Contudo, não existe a coisa julgada porque a causa de pedir e o pedido são diferentes. Eu fiz chegar a Vossas Excelências este memorial que eu passo a ler em parte para dizer que não há coisa julgada. A causa de pedir desta ação aqui é a seguinte: olha, ou ser manifestamente nulo, dentre outras coisas, porque demonstrativo, desmotivado, desprovido de justa causa e, consequentemente, abuso ilegal e lesivo à sua vida funcional, já que não foram observados os princípios da legalidade e discricionariedade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além do ferimento da isonomia. No outro processo, que o Estado alega que é a mesma causa de pedir, ele tem como escopo atacar a decisão proferida no procedimento administrativo disciplinar 144/2012, cujas conclusões são divorciadas da prova ali colhida, não havendo, portanto, justa causa para tanto. Quanto ao pedido, o pedido das duas ações são diferentes. No processo que se julga agora, o que se pede é a concessão da tutela antecipada, inaudita altera parte, conseguindo que o excelentíssimo conceder a antecipação da tutela jurisdicional pleiteada, inaudita altera parte, suspendendo incontinente o ato administrativo adversário. E todos os efeitos, mormente, o afastamento do autor de suas funções. Ali nós estávamos pedindo era que fosse anulado o procedimento e o afastamento. Já nesse que ele disse que houve coisa julgada, o Estado, ali que a gente estava pedindo era que a decisão de expulsão fosse, como é que se diz, fosse anulada. Então, são dois objetos diferentes, duas causas de pedido. A defesa, satisfeita com os argumentos apresentados, agradece a atenção dispensada, pede que Vossas Excelências conheçam, mas que no mérito não dê provimento. Obrigado, doutor Paulo César. Embaixador Joris, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Presidente, eu mantenho o entendimento. Vou ler a ementa. Em atenção à defesa do advogado. Apelação reformada, extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 4856 do CPC, inversão do ônus sucumbencial. Obrigado. Vou programar o Estado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item
153, o agravo instrumento 0638191, dígito 28.2020, em que agravante, PROEX, projetos e execução de limpeza urbana, conservação e urbanização limitada, e agravado, o Ministério Público do Estado do Ceará, é da minha relatoria. O doutor José Sérgio Dantas Lopes está presente? Sim, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Com certeza. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Desembargador presidente, com qual saldo os demais desembargadores, representante do Ministério Público, Defensoria Pública, colegas advogados e advogadas presentes. Esse agravo de instrumento ele foi ajuizado antes da vigência da Lei 14.230, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. E chegou ao STJ, quando ainda se discutia a decisão do Supremo Tribunal acerca dos efeitos dessa norma, que foi reconhecido retroativo parcialmente a alguns dispositivos. Essa Corte já tem um entendimento pacificado da retroatividade da citada norma por ser mais benéfica. O que se pretende no agravo do instrumento é a reforma da decisão liminar, que determinou o bloqueio dos bens da agravante, dos demais acionados. A nova lei, no seu artigo 1º, diz textualmente não existe mais a modalidade de improbidade culposa. E além do mais, está a exigir também que o dolo seja específico, com a vontade deliberada de praticar os atos improbos. A decisão liminar passou a entender que, dos fundamentos trazidos pela exordial, só se imputava, capulava aos acionados, dentre as quais a agravante, a improbidade do artigo 10, inciso 8, da 8.429. A própria inicial, o Ministério Público diz que o prejuízo demonstrado pelos argumentos ali seria de natureza presumida. Na mesma ótica, seguiu também a decisão agravada. O doutor juiz monocrático, na vigência da anterior à lei 14.230, porque realmente havia esse entendimento do dano in répsio, entendeu que também era de natureza presumida. Quanto ao dolo, tanto a inicial como a decisão agravada também entende que ele é, em relação a agravante, de natureza genérica, dolo de natureza genérica. Por a reforma da lei mais benéfica, que alterou alguns dispositivos, revogou, acabou a modalidade culposa, a liminar vai de encontro a esses elementos modificadores, principalmente quanto à necessidade da comprovação do dano e que o dolo seja de natureza específica. E a decisão liminar, ela tem, no seu contexto, que o dano é de natureza presumida, o prejuízo é de natureza presumida, in répsio, como também o dolo, que ele reconhece na decisão liminar, de natureza genérica. Então, por essas condições, o STJ devolveu a esta Corte para fazer a reapreciação da decisão do agravo de instrumento. O nobre vice-presidente do Tribunal de Justiça, em um despacho de admissibilidade de encaminhamento, ele pinça a entender que a decisão agravada estaria contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto, e principalmente em relação ao dolo e em relação ao prejuízo. Então, por isso que, com essas alterações, lei benéfica, retroativa em favor da agravante, é que se pugna pelo provimento do agravo do instrumento no sentido de cassar a decisão liminar de indisponibilidade do bem da agravante. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Sérgio. Eu vou ler a proposta de ementa. Processual civil, constitucional e administrativo. Agravo de instrumento em ação de improbidade administrativa.
inaplicabilidade ao caso do tema 1199 do STF. Decisão mantida. Juízo de retratação refutado. 1. A controvérsia afeta o tema 1199 de repercussão geral. Afeta o tema tratava da irretroatividade das alterações promovidas à Lei de Improbidade Administrativa atinentes ao regime prescricional e 2. Revogação dos atos culposos de improbidade administrativa. Não houve discussão sobre a aplicabilidade imediata das normas estritamente processuais, tais como as que tratam da medida cautelar de indisponibilidade de bens. 2. O pretor Celso consagrou o entendimento de que o regime prescricional da nova lei é irretroativo, aspas, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, fecha aspas. Por conseguinte, aplica-se ao caso o regime prescricional da lei antiga, tal como era interpretado pelo STJ. E foi isso exatamente o que o acordo buscou realizar à época. Se houve equívoco na aplicação da lei federal, a questão foge ao objeto do tema 1199 do STF e, portanto, ao escopo do juízo de retratabilidade aqui realizado. É bem verdade que a Lei Federal 14.230/2021 modificou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir a prova, no caso concreto, do dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para fins de decretação da medida de indisponibilidade. Ocorre que, além disso não ter sido objeto do tema 1199 do STF, como apontado acima, a jurisprudência dessa terceira Câmara de Direito Público se firmou no sentido de que tais invocações da norma processual, embora imediatamente aplicáveis, devem ser primeiramente examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Assim, considerando a matéria versada no tema 1199 e, por conseguinte, a abrangência da retratabilidade aqui examinada, bem como a jurisprudência deste tribunal, refuta-se o juízo de retratação ensejado com base no artigo 1030, inciso 2 do CPC, devolvendo-se os autos à vice-presidência para as medidas pertinentes. 5. Juiz de retratação indeferido, mantendo-se o acordo que conheceu do recurso, mas para negar-lhe provimento. Então, eu vou proclamar o resultado. O juiz de retratação indeferido, mantendo-se o acordo que conheceu do recurso, mas para negar-lhe provimento. Nós vamos agora para os processos da pauta do PJE. Eu chamo o item 15. O processo 020, 1556, dígito 82.2022. É uma apelação e remessa necessária. Apelante Francisca Andréia de Oliveira Soares e apelado município de Maracanaú. Da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor João Medeiros Montenegro ainda está presente? Ainda estou presente, senhores. Relatoria da desembargadora Vilalba. Doutor João, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensado, sim. Então, o senhor tem 15 minutos. Pois não. Cumprimentando a todos os esbarradores presentes, aos advogados e servidores aqui. Bom, o motivo dessa sustentação oral, excelências, eu preciso fazer uma digressão e falar um pouco sobre a ação que deu origem a esse cumprimento de sentença. É uma ação coletiva, de natureza coletiva, na qual o juízo da primeira vara de Maracanaú reconheceu o direito à licença-prêmio dos professores da ativa. Nessa ação coletiva, nós distribuímos a ação por dependência para o juiz da primeira vara de Maracanaú, e a juíza da primeira vara de Maracanaú disse que deveriam ser redistribuídos porque não haveriam essa dependência perante a ação coletiva, e todos os feitos foram redistribuídos, suscitou-se um conflito de competência e culminou agora de que é competente o juízo, que deve haver uma nova distribuição, e que seria competente o juiz dessa nova distribuição. Bom, o presente processo, existem dois que são PJE, com mesma causa de pedido,
um de relatoria da desembargadora Vilauba, outro do desembargador Washington, e são no mesmo sentido, até aproveitaria a sustentação oral, no sentido de que a magistrada, ao arrepio do que diz o artigo 535 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, peço venha aqui para fazer a leitura do artigo da norma processual. O 534, ele diz o seguinte, no cumprimento da sentença que impuser a Fazenda Pública, o dever de pagar a quantia certa, o exequente apresentará o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, o nome completo, o índice de correção, os juros aplicados, o termo inicial e a periodicidade de eventuais descontos. E no artigo 535, a Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante judicial por carga ou remessa ou meio eletrônico, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Pois bem, o que o juiz deve fazer? Ele deve receber e intimar a Fazenda Pública para que ela apresente. O que a magistrada, respeitosamente aqui da terceira vara de Maracanaú, o que ela fez? Indeferiu justiça gratuita, mesmo tendo a documentação de que a autora é professora, que tem um salário baixo, toda a documentação estava nos autos, indeferiu destaque dos honorários, mesmo tendo o Estatuto da OAB, que prevê no artigo 22, parágrafo 4, de que é direito o advogado a fazer o indeferimento, e também, um terceiro ponto que ela vem também fazendo, negando, obstacularizando um processo que deu início em 2016, apesar do ano lá ser 2022 é só o cumprimento de sentença, né? Postergando mais ainda a questão da liquidação dos honorários de sucumbência, que ela diz que não tem competência para fazer essa liquidação, que deveria ser na primeira vara, gerando novamente um conflito de competência que já foi objeto de esclarecimento por esse tribunal, que diz que é competente o juízo em que for feita uma nova distribuição e não o juiz da primeira vara de Maracanaú, na qual ocorreu o processo originário. Então, essas são as considerações, pedindo celeridade a esse processo, que seja deferido, que seja reconhecido a apelação, e seja dado provimento e a reforma da sentença, para reconhecer a gratuidade, reconhecer que todos os documentos que são necessários para o cumprimento de sentença já estão nos autos, tanto é que os demais juízes da primeira e da segunda vara já estão emitindo RPVs bem mais célere, e também o destaque dos honorários, que, apesar de ter a lei dizendo que pode facultar ao advogado que juntar o seu contrato, ela nega. E também a questão dos honorários sucumbenciais. Esse é o motivo da minha sustentação, excelências. Agradecendo a atenção. Obrigado, doutor Jofre. Desembargadora Vilauba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Excelência, pouca coisa. Aqui na decisão, a juíza não indefere a gratuidade. Ela determina que a parte comprove a situação de hipossuficiência financeira ou recolha as custas sob pena de cancelamento da distribuição. Então, esta foi a ordem, né? E aqui, o que o advogado pede, e realmente não é a condição, né? É uma apelação em cumprimento de sentença coletiva, inadequação da via eleita, cabível agravo de instrumento da decisão que determinou emenda a inicial, sem extinguir a execução precedente desta Egrégia Corte. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal, porque esse princípio da fungibilidade ele não tem esse alcance todo. Eu vou modificando as coisas com o princípio da fungibilidade. Não, neste caso aqui, em especial, não tem como fazer. Então, somente isso, Excelência. O resto, Vossa Excelência pode proclamar. Obrigado. Proclama o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 30, processo 020,
1636, dígito 46.2022. É uma apelação civil. Apelante Maria Eldeni Feitosa Martins, apelado do município de Maracanã. Doutor João Freire, é o mesmo caso, né? É o mesmo caso. Eu vou proclamar, então, o resultado, ok? Pois não. Recurso não conhecido. É da relatoria da desembargadora Iracema, recurso não conhecido. Eu chamo o item 52, processo 0280598, dígito 77.2021. É uma apelação civil, que tem como apelante Nossa Refrigerantes S.A. E apelados o diretor da Secretaria Executiva da Receita, da Secretaria Estadual de Fazenda do Ceará e outros. É da minha relatoria. São dois os advogados, Alexandre de Araújo Albuquerque. Algum deles presente? Presente, excelência. Adeilson. Pois não, doutor Adeilson. O voto, que já foi acompanhado pelos demais integrantes da turma julgadora, foi no sentido de conhecer e prover o recurso da Nossa Refrigerantes. Posso proclamar o resultado? Pode proclamar, excelência. Obrigado. É um recurso conhecido e provido. Item 59. Não estava ouvindo. Processo 014-3362, dígito 54.2019. Apelação, remessa necessária. Apelante Lojas Americanas S.A. e apelado do Estado do Ceará, da minha relatoria. Advogada doutora Ana Carolina Carvalhosa Lomba. Está presente? Estou presente, excelência. Boa tarde. Doutora Ana Carolina, esse processo começou a ser julgado na sessão anterior, dia 8 de maio, e a desembargadora Joriza divergiu parcialmente, né? No sentido de conhecer e dar parcial provimento, aliás, divergiu no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo. Eu reexaminei o processo, ele iria para o quórum ampliado, por isso nós interrompemos o julgamento, e eu adequei meu voto aos argumentos trazidos pela desembargadora Joriza. Na verdade, eu adotei os argumentos que ela trouxe no voto divergente. Então, já não há mais necessidade do quórum ampliado. Prevalece, então... Muda, excelência. Desembargador, está mudo. Oi? Nós estamos ouvindo. Desembargador Washington, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, desembargador Washington. Desembargadora, a doutora Ana Carolina. A senhora vai fazer a sustentação oral? É porque travou aqui, eu não consegui ouvir o final. A desembargadora Joriza divergiu. Trouxe um voto. O meu voto era pelo desprovimento do recurso. Ela trouxe um voto pelo provimento parcial do recurso. Eu adotei as razões do voto dela. Eu convergi para o entendimento dela. Então, já não há necessidade do quórum ampliado. Tá? E o voto foi acompanhado já pela terceira integrante da turma julgadora. A senhora vai fazer a sustentação oral? Foi no sentido da parcial provimento ao recurso. Eu tenho interesse, eu não sei qual foi a parte que não foi provida. Eu posso
Posso ler para a senhora. Acho que travou de novo. Também não estou ouvindo, não. Não, então travou. Excelência. Bardo gente Washington, nós não ouvimos. Eu vou ler a partir do item 4. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP, inserido na Constituição, na Emenda Constitucional 31/2000, é de aplicação restrita aos produtos supérfluos, sendo, portanto, inaplicável à energia elétrica e ao serviço de comunicação. Muito embora a parte apelante pleiteie que os efeitos se produzam a partir do ajuizamento da ação mandamental, impetrada em 16/6/2010, temos que, na análise dos autos da referida ação, a parte recorrente pediu desistência do remédio constitucional, não obtendo a tutela pretendida, não podendo fazer jus à extensão dos efeitos da presente ação àquela extinta sem análise definitiva do mérito. Faz jus, assim, a apelante à restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda, qual seja a partir de 17/6/2014. Na mesma cena, merece acolhimento o pleito de reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos que antecederem ao ajuizamento da ação e os eventualmente recolhidos no decorrer da ação. Por fim, no que tange aos honorários subvenciais, entendo que a sentença também merece reforma, pois a causa é ilíquida, devendo os honorários ser arbitrados em favor da parte autora, ora apelante, contudo, em percentuais fixados apenas na liquidação da sentença. Foi nesse sentido o voto. Excelência, obrigada. Eu queria, então, se puder, só falar com relação ao prazo prescricional da repetição do indébito, Pois não. que é a parte que foi desprovida da apelação. O que acontece? Embora a gente tenha desistido da ação, de fato, foi uma questão meramente formal, né, processual, para que evitasse de ter um eventual futuro questionamento de litispendência ou coisa do tipo. Então, a gente já estava perdendo a ação sem resolução do mérito, porque entendeu o tribunal que não havia, que a via mandamental, né, o mandado de segurança, não era a via adequada, não era a via eleita para discutir, porque o mandado de segurança não cabe para discutir a lei em tese. Então, a gente já estava perdendo. O julgamento, o mérito não foi julgado. O processo estava sendo extinto sem resolução do mérito. Acontece que a gente só fez uma petição de desistência para que houvesse uma homologação da desistência, um trânsito em julgado expresso de extinção sem resolução do mérito, embora se a gente tivesse deixado transitar sem a desistência, transitaria sem resolução do mérito de qualquer maneira. Foi uma questão, foi mais para agilizar o trânsito em julgado sem resolução e não correr risco de ter uma litispendência que a gente já ajuizaria a ação ordinária. Então, assim, o STJ ele tem entendimento consolidado de que o mandado de segurança, com uma citação válida, ele suspende o prazo prescricional da repetição. Nesse caso, a gente entrou com a ação mandamental, discutimos exatamente a mesma matéria, a gente só desistiu por uma questão processual mesmo de evitar futuros questionamentos. Mas fato é que, se o senhor pegar o processo, vai ver que todas as decisões, até a última, nenhuma entrou no mérito da discussão. Por isso que a gente desistiu para a extinção expressa sem resolução, porque não cabia mandado de segurança para a gente discutir aquilo. Então, a gente só entrou com uma nova ação ordinária porque era a via adequada processual, conforme tinha decidido o tribunal. Então, o que a gente pede o direito à repetição anterior ao mandado de segurança, porque foi uma ação que a gente ajuizou para discutir exatamente a mesma matéria, que tinha um caráter também declaratório / condenatório, embora a gente não fosse poder pedir, né, a repetição no próprio mandado de segurança, mas a gente teria o direito reconhecido ali. Então, a gente pesquisou muito e a jurisprudência da STJ é totalmente favorável nesse sentido, de que o mandado de segurança para a repetição de indébito suspende o prazo prescricional e a gente tem direito a repetir os 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. Então, no caso, também só uma ressalva,
que no final o senhor falou que reconheceu o direito à compensação. E a gente pede também no nosso pedido que seja aplicada a súmula 461 do STJ, ou seja, que a gente possa compensar ou pedir o precatório a depender do que a autora decidir em fase de liquidação. Então, eu só queria ressaltar esse ponto com relação ao prazo prescricional da repetição. Com relação a esse último pedido, eu acho que deve ser formulado na liquidação. Mantenho integralmente o voto, eu vou consultar, então, os demais integrantes. Desembargadora Iracema, desembargadora Joriza. Acompanho, Vossa Excelência. Obrigado. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 61. Obrigada. Processo 300.0054, dígito 67.2023. Agravo instrumento, agravante 3A, Negócios Imobiliários Limitada, e agravado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Iracema. A advogada Mariana Oliveira Lemos está presente? Eu tenho só que consultar. Desembargador Luciano, como votou Vossa Excelência nesse processo? Nós temos um voto. Senhor presidente, eu votei acompanhar a divergência de Vossa Excelência. Divergência. Nesse caso, doutora, a desembargadora Iracema votou negando o provimento ao agravo, eu divergi. Não, está ao contrário. Está ao contrário. A desembargadora Iracema, eu divergi, dando provimento, e fui acompanhado, então, pelo desembargador. Então, formou maioria. Posso proclamar o resultado? Sim, perfeitamente, Excelência. Recurso conhecido e provido, decisão por maioria, vencida a relatoria, e eu lavrarei o acórdão. Eu chamo o item 106. Processo 021.8487, dígito 23.2022. É uma apelação e remessa necessária. Apelante, Magazine Luiza S.A. Apelado, Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema. A doutora Maria Eduarda Cavalcante Pinheiro Ramos está presente? Presente, Excelência. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, a senhora tem 15 minutos. Certo. Boa tarde, Excelências, meus cumprimentos a todos aqui presentes. De início, eu venho reiterar que a apelação em questão foi interposta pela Magazine Luiza, pela Netshoes e Campos Floridos, que são empresas de um mesmo grupo econômico. E o intuito é justamente discutir a questão da cobrança do DIFAL pelo Estado do Ceará ainda no ano de 2022. De início, eu friso que na semana passada nós peticionamos nos autos requerendo o adiamento do julgamento da presente apelação diante da iminência do julgamento em plenário físico do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ainda nesse mês de maio, já que as ADIs, que tratam cerca do DIFAL do ICMS, é um precedente vinculante que vai acabar definindo o mérito da presente demanda. Não sei se foi possível a análise, enfim, eu queria reiterar esses termos no início para ver se de fato vai ser mantida a pauta, porque não houve nenhum novo andamento nos autos, então não sei se chegou a ser analisada a petição, apesar de nós termos falado no gabinete da relatora. A senhora pode repetir, por favor? Qual foi o objetivo da petição? O adiamento da apelação, do julgamento da apelação diante do julgamento do tema. Foi indeferido, tanto é que está na pauta de julgamento. Exato, porque já estava na pauta e nós peticionamos e não teve novo andamento. Aí só por
reiteração, assim, eu gostaria de confirmar, mas no início, né, da sessão aqui. Mas, bom, posso seguir com a sustentação, né? É que travou, acredito que travou o vídeo. Excelência? Travou o vídeo, desembargador Washington. Excelência, acredito que agora voltou ao normal. Acredito que agora voltou ao normal. Sim, o seu requerimento foi indeferido, tanto é que o processo está em julgamento. Certo. Vou seguir, então, com a sustentação a respeito da apelação. Bom, reitero, né, meus cumprimentos aos presentes, às excelências, e, então, eu venho aqui tratar sobre a apelação interposta pelas empresas Magazine Luiza, Netshoes e Campos Floridos, que são empresas de um mesmo grupo econômico. E, como falado, na apelação, nós tratamos acerca da exigência do DIFAL pelo Estado do Ceará, se ela é constitucional ou não, ainda no ano 2022. E, de início, é importante fazer um panorama histórico acerca da discussão do tema, que envolve o tema, que, como se sabe, ainda em 2015 houve a promulgação da Emenda Constitucional 87, que alterou o artigo 155 da Constituição para prever que, no caso de vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais que não sejam contribuintes do ICMS e que estejam localizados em outro estado, o diferencial de alíquotas de ICMS será devido, né, ao estado de destino e o seu recolhimento incumbiria ao remetente da mercadoria. Diante dessa emenda, se travou uma imensa discussão se seria, então, constitucional a cobrança pelos estados de imediato, apenas com base na emenda constitucional, ou se seria necessária a edição de uma lei complementar que regulamentasse as normas gerais do DIFAL. E, como também se sabe, né, em 2021, houve julgamento do tema pelo Supremo, o tema de repercussão geral 1093, em que se definiu que a emenda constitucional 87 acabou por instituir uma nova relação jurídico-tributária e que, por essa razão, seria necessário, de fato, a edição de uma lei complementar de caráter nacional que regulamentasse as normas gerais do DIFAL. E essa lei complementar, de fato, veio, mas apenas um ano depois do tema ter sido julgado pelo Supremo, em janeiro de 2022. E essa lei complementar, ela previu em seu artigo 3º que ela apenas começaria a produzir efeitos de acordo com o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, que estipula a necessidade de observância para fins de efeitos, de produção de efeitos de uma lei, da anterioridade nonagesimal, cumulada com a observância do disposto na linha B, que trata justamente da anterioridade anual. De modo que o que ocorre no caso em questão é que a própria lei complementar, ela fez remissão a um dispositivo que trata da necessidade de observância cumulativa das anterioridades tributárias. E também é importante destacar que, seja o ICMS, seja o DIFAL do ICMS, não estão lá dentre as hipóteses de exceção à necessidade de observância a ambas as anterioridades tributárias. Exceções essas que estão taxativamente previstas na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 150. E frise-se que nem, então, o constituinte originário, tampouco o derivado que trouxe a Emenda Constitucional 87, previu que o DIFAL do ICMS estaria dentre as exceções da necessidade de observância de alguma das anterioridades tributárias. E, apesar, né, de toda essa questão, nós sabemos que o tema vem sendo, né, travado pelo Supremo por meio de 3 ADIs, e que até o final do ano passado, o que estava sendo informado era um placar a favor dos contribuintes, 5 votos a 3, a favor de que a cobrança do DIFAL apenas seja constitucional a partir do ano 2023, ou seja, desde que observadas ambas as anterioridades tributárias. Ocorre que, diante da relevância do julgamento, diante da relevância do tema, a ministra Rosa Weber pediu destaque para levar o julgamento ao plenário físico, de modo que o que se vê aqui é justamente que todos os momentos em que o plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu a respeito do DIFAL do ICMS, se estava reconhecendo que se tratava da instituição de uma nova exação, uma nova relação jurídico-tributária, e que, por essa razão, deveriam ser observadas ambas as anterioridades tributárias.
Então, assim, apesar do pedido de vista da ministra Rosa Weber, vem se formando justamente em todos os plenários, as sessões que se discutiu o tema pelo plenário da Corte, um entendimento favorável aos contribuintes. Isso não se dá por acaso, já que, apesar do tema da repercussão geral, o tema 1093, ter estabelecido que era necessária a prévia edição de uma lei complementar de caráter nacional para regulamentar a cobrança de FAO, não se sabia exatamente quando essa lei complementar seria editada e, com isso, a partir de quando a cobrança seria possível pelos estados. Então, para que seja observada, de fato, a segurança dos contribuintes, a segurança jurídica, é necessário, como vem sendo informadas maiorias nas últimas sessões de julgamento pela Corte, Suprema Corte, a observância de ambas as anterioridades tributárias. E aí, por essa razão que nós interpusemos o presente recurso de apelação em face da sentença que apenas reconheceu a necessidade, no caso dos autos, de observância da anterioridade nonagesimal. Então, basicamente, é nesse sentido que pleiteamos pelo deferimento, né, pelo provimento do nosso recurso de apelação. Obrigado, doutora Maria Eduarda. Desembargador Iracema, Vossa Excelência vai fazer alguma consideração? Esse é o entendimento consolidado no tribunal. Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 112, sequência de 308139, dígito 51.2015, apelação civil, apelante, Libragás, Comércio e Distribuição de GLP Limitada, e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema, doutor Maico Micael, não sei como se pronuncia, Galvão de Almeida Barbosa, está presente? É Maico mesmo? Da relatoria da desembargadora Iracema. Bom, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. O senhor tem, então, 15 minutos. Muito boa tarde, desembargadores, boa tarde a todos os presentes. É um prazer estar aqui perante Vossa Excelência para proferir essa sustentação oral. E só um instantinho. Bom, doutores, eminente relatora, doutora Iracema, muito boa tarde a todos. O presente caso, Excelência, trata a respeito do pedido de nulidade de um auto de infração que não observou o devido processo legal, não observou a ampla defesa e o contraditório, e que, por tais razões, merece ser anulado, né? E, em consequência, serem extintas as penalidades aplicadas naquele auto de dos autos. E, de início, logo o aspecto formal do auto de infração, conforme diz lá no artigo 35 do decreto 2181 de 97, logo na linha A, o auto de infração deveria conter o local, a data e a hora, e não constou o local do auto de infração. Então, esse é um aspecto formal que poderia ensejar a nulidade do auto de infração. Mas também temos os aspectos materiais que ensejam a nulidade deste ato, deste auto de infração, né, em relação ao mérito do auto de infração em si e da fiscalização. Logo de início, é importante destacar que o auto de infração ele nasce já na sua origem, certo, de fatos que foram, ainda nos autos do processo administrativo, já vistos como inverídicos, fatos que não aconteceram conforme a própria junta recursal do direito do consumidor corroborou com esse entendimento. Destaco que a empresa ela seguiu todo o trâmite do processo administrativo, teve a decisão e procedeu também à interposição de recurso administrativo, e no julgamento deste recurso administrativo, a Jurdicom, por meio da sua relatora, mencionou expressamente que aquela fiscalização ela seria inoportuna.
Isto porque ela surgiu a partir de uma denúncia onde supostamente a empresa não teria autorização da ANP para comercialização de botijões de gás, o que se provou inverídico. A empresa, ela, sim, tem o certificado de autorização da ANP, foi juntado aos autos, consta... Certificado de autorização consta as folhas 21 deste processo, e ele foi publicado em 5 de março de 2010. Tendo vista que a fiscalização ocorreu em 2013, evidentemente, a empresa, sim, ela tinha e tem o certificado de autorização emitido pela ANP. Esse é o ponto 1. O ponto 2, a respeito do ato fiscalizador, ainda abordava que, supostamente, a empresa teria feito a alteração de endereço e não teria feito a atualização cadastral junto à autoridade competente, junto à ANP. O que também se revelou inverídico. Isto porque, de fato, a empresa sim fez a alteração da sua sede e estava dentro do prazo, no momento da fiscalização, ainda estava no prazo para comunicar, o prazo de 30 dias, para comunicar à autoridade e fazer a devida atualização cadastral. Tal fato foi corroborado pela relatora do recurso na junta recursal do direito do consumidor. Naqueles autos, a relatoria informou, num trecho da decisão proferida, abro aspas, que a documentação, de fato, era inexigível e, portanto, a fiscalização era inoportuna. Veja, então, torna-se fato incontroverso e inquestionável, que a empresa ela ainda estava no prazo, portanto, não tinha como se exigir uma documentação que ainda não havia escoado o prazo para a atualização. Então, esse é o primeiro ponto, esse é um ponto relevante. Por quê? Porque isso faz com que o auto de infração ele nasça de procedimentos inexistentes, de fatos que não existiram. Reitero, a suposta ausência de autorização para a comercialização de gás emitida pela ANP, que de fato tinha, a empresa tinha e tem, e segundo, a questão da atualização cadastral, que também foi corroborado pela própria relatoria que julgou o recurso administrativo. Ora, mas o recurso foi improvido. Por quê? Porque a relatoria entendeu que, apesar do processo ter se originado de questões que não existiram, supostamente o agente fiscalizador teria encontrado circunstâncias que, conforme consta no laudo, ele afirma, caracterizadores que trariam risco ao consumidor. E simplesmente foi isso. Não houve uma motivação específica. E o artigo 35 do decreto 2181, na linha C, fala que o auto de infração ele deve descrever o fato e o ato constitutivo daquela ilegalidade. Mas não descreveu. O auto de infração simplesmente consubstanciou que, abro aspas, haviam circunstâncias que trariam risco ao consumidor. Trata-se de motivação genérica, excelências. E motivação genérica não se pode ser admitida. Isto porque traz temerosidade à ampla defesa ao contraditório. Não há como se defender e não há contra o qual recorrer sem saber o que praticou. A partir do momento que o auto de infração descreve apenas que haviam circunstâncias que trariam risco, ele não diz quais circunstâncias seriam essas, ele não diz quais as condutas de ilegalidade seriam essas. Portanto, a empresa não pôde se defender satisfatoriamente nos autos do processo administrativo. E também, por óbvio, não pôde recorrer satisfatoriamente. Isso diz respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e o contraditório. Portanto, nós temos presentes no caso questões de aspecto formal e questão de mérito, questões estas que levam à nulidade deste auto de infração. Isto porque tal auto de infração trouxe severos prejuízos à empresa. Há hoje em curso um processo de execução fiscal em decorrência da multa que esse processo causou, que esse processo administrativo causou advindo desse auto de infração. Então, nesses autos desse processo de execução fiscal, as contas da empresa já foram bloqueadas no valor da multa, que foi, de fato, ainda excessiva, em 64 mil o FICE, e também houve o recolhimento de mais de 60 vasilhames de botijões de gás, que representam um valor expressivo, um valor pecuniário expressivo. Portanto, são vários os prejuízos à empresa em decorrência de um auto de infração nulo na sua origem e que a administração pública, infelizmente, não cumpriu com seu dever de autotutela, por isso a empresa socorre-se ao judiciário para ver
e solicitar a anulação deste auto de infração. Excelências, requer o provimento deste recurso e agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Maico. Desembargador Iracema, alguma consideração a fazer? Ok. Vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Muito obrigado. Por nada. Chegou um pedido de preferência, já agora, durante a sessão, é o item 131 do SAG, não é isso? É a apelação civil 083-4794, dígito 81.2014, em que apelante Márcio Maia Rodrigues e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. E eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos agora para o quórum ampliado, do artigo 942 do CPC. Eu chamo o item 1, apelação civil, sequência de 30-2692, dígito 15.2013. Apelante, município de Hidrolândia, apelada Rosa Maria Vieira Abreu. Relatoria do desembargador Luciano. Na sessão de julgamento realizada no dia 20 de março, o relator, desembargador Luciano, proferiu o voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu visto dos autos para o melhor exame da matéria. Adiando o julgamento. Na sessão do dia 17 de abril, a desembargadora Joriza apresentou o voto visto divergindo. Esse voto repousa as folhas 179/184, no sentido de conhecer do apelo para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão. E, em seguida, a desembargadora Iracema acompanhou o voto do desembargador Joriza. Em face da divergência e do resultado não unânime, restou suspenso o julgamento, ficando designado para hoje, para a continuidade do julgamento. Desembargadora Villalba, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto divergente da eminente desembargadora Joriza. Eu também acompanhei a divergência e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria. Lavrará o acórdão a desembargadora Joriza. Eu chamo o item 2, embargo da declaração civil, sequência de 3 zeros, 7529, dígito 84.2007, embargante Estado do Ceará, embargada Fernanda Benevides de Vasconcelos. Relatoria da desembargadora Iracema. Na sessão de julgamento realizada no dia 27 de março, a desembargadora Iracema, relatora do feito, proferiu o voto no sentido de negar provimento, de conhecer e negar provimento ao recurso. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos. E na sessão do dia 3 de abril, aliás, na sessão do dia 10 de abril, aliás, 17 de abril, o desembargador Luciano apresentou voto divergente, no sentido de conhecer dos embargos da declaração para dar-lhes provimento. Em seguida, a desembargadora Villalba pediu visto dos autos para melhor exame da matéria, adiando o julgamento. Na sessão do dia 24 de abril, ficou para hoje. E os itens 3, no item 3, a mesma matéria, eu vou chamar porque é a mesmíssima situação. Desembargador Washington, embargo da que a relação desembargadora Villalba pediu vista. 7529, dígito 84.2007. Desembargador Washington, não está ampliado ainda não. A desembargadora Villalba pediu vista. Pedi vista. Sim, não é o não está ampliado, não. E não trouxe hoje, desembargador. Mas ela não trouxe o voto dela. Então, a desembargadora Villalba não trouxe ainda o seu voto vista. Vai ficar, então, adiado para a próxima sessão. Para a próxima sessão. Chamo o item 4. Apelação civil 0055766, dígito 48.2021. Apelante, município de Sobral. Apelada, Eleusa de Aguiar Silva, da relatoria do desembargador Luciano. Na sessão de julgamento realizada no dia 15 de maio,
desembargador Luciano, relator do feito, proferiu o voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu vista dos autos, adiando o julgamento. Está em mesa, desembargadora Joriza? Eu fiz um voto vista, divergindo do relator, e inclusive sustentando aqui já uma questão de ordem. Eu acho que seria interessante, presidente, eu não sei como votou. A desembargadora Viral vai pedir vista desses autos, é isso, desembargadora? É sim, porque Bom, então, essa questão... Vamos historiar. A desembargadora Joriza divergiu do relator e a desembargadora Vilau está pedindo vista, adiando o julgamento. Vista concedida. Exatamente. Eu chamo o item 5.7 do PJE. Processo 005-0837, dígito 79.2021. Apelação civil, apelante do Estado do Ceará. E apelado Van Gleison Santos da Silva, da minha relatoria. O meu voto foi no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Ceará. O voto do desembargador Luciano foi divergido no sentido de conhecer e desprover o apelo. É o 57, desembargador? É o 57 do PJE. Eu creio que eu concordei parcialmente com Vossa Excelência. Peraí, deixa-me ver aqui. Deixa eu abrir aqui. É só em relação ao valor, desembargador Washington. Vossa Excelência fixou, reduziu para 4 mil, e eu mantive o valor que o juiz do primeiro grau arbitrou, 8 mil. É só nesse ponto. Só como não acompanhar, né? Desembargador Luciano, como não acompanhar Vossa Excelência? Mas como vota, então, a desembargadora Vilauba? Eu acompanho a divergência do desembargador Luciano. Aliás, eu vi, desembargador Luciano, que eu vi uma decisão, por último, acho que do STJ, dizendo que ficou parado, né, esse valor de 4, 5 mil, e como se pronto, não fosse mais sair, né? Então, Vossa Excelência... Também, desembargadora, porque nesse caso foi muito grande o constrangimento, ele teve os objetos dele retirados pelo policial, violência... Demais. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Washington? Sim. Então, vai para o quórum ampliado, né? Deixa eu ler aqui esse voto. Só um minutinho, por favor. Eu não estou vendo a desembargadora Iracema aqui, no meu vídeo, ainda não a vi hoje. Já sei qual é o caso. Eu vou, então, adotar o voto divergente, convergir para a divergência e vou proclamar o resultado. Então, eu estou adotando as razões do desembargador Luciano, mantendo integralmente a sentença. Recurso conhecido e desprovido, a decisão é unânime, e eu lavrarei, então, o acórdão. Eu chamo o item 8.1. É a apelação civil de número 005-4883. Desembargador Washington, não estou ouvindo. Travou, desembargador Washington. Travou o vídeo. Sim, agora sim. Eu parei mesmo enquanto restabelecia o contato. Joriza considerou prejudicado o recurso porque ela anulou a sentença do magistrado de Calcaia
por considerar que não havia fundamentação. Né? E eu divergi dela porque eu entendi que havia fundamentação. E falta, então, o voto da desembargadora Iracema. Então, a desembargadora Iracema acompanhou a desembargadora Joriza, e este vai para o quórum ampliado. Vamos escolher, então, os votos da desembargadora Vilauba e do desembargador Luciano na próxima sessão, a não ser que estejam habilitados para julgar hoje. Não. Então, fica para a próxima sessão. Presidente, eu pedi vista do 101, 21 e o 11. De quais pautas? SAGE. SAGE. Eu já passei para o Davi. Então, deixa-me ver aqui quais são. São todos que falam de... O item 8 do PJE. A desembargadora Vilauba pediu vista. Então, adiado o julgamento... Deixa eu fazer a leitura do número. É o processo 020 0322 dígito 09.2022, em que é uma apelação civil, em que é apelante município do Crato, e apelada Aldemisa Lucas Rodrigues. Então, vista concedida à desembargadora Vilauba, adiando o julgamento. O desembargador Luciano pede vista do 111. Então, 101. 101, desculpa. É em ordem, 101. melhor, o 11, o 21 e o 101. Então, vamos lá. 11, 21 e 101. Vamos lá, o 11. O 11 é processo 028 17 12 17 2022. Em que é remetente, juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante Estado do Ceará e apelado Alexandre Ávila de Vasconcelos. Esse o desembargador Luciano pediu vista. O item 21 é apelação civil 024 2082 dígito 85.2021, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Letícia Feitosa Vamos? Desembargador Washington, eu não estou ouvindo. Sim, é verdade. E o item 7, houve a apresentação de um voto divergente. O voto da desembargadora Iracema, relatora do feito, foi no sentido de
Ah, não, ela já adequou o voto, não é isso? Já adequou o voto. Então, mas já que eu chamei o processo, eu vou já proclamar o resultado como se fosse, né? É o processo 063-4524, dígito 63.2022, que é agravante do Estado do Ceará e agravado João Paulo Menezes da Silva. O voto da desembargadora relatora, que prevaleceu, aliás, que é unânime a decisão, foi no sentido de conhecer e prover o recurso do Estado do Ceará, reformando a decisão de primeiro grau. Então, decisão unânime. O 12. E falta o julgamento do processo de número 12. Vai... É que o meu foi parcialmente, porque, não sei se o desembargador Luciano... Eu vou pedir vista, desembargador Iracema. Eu vou pedir vista, eu trago na próxima sessão. Posso chamar a atenção, dizer que ele foi... Eu vi o seu chat. Ficha financeira, você viu, né, no chat? Vi sim. Pediu vista também do 12, desembargador Luciano? Pedi. Então, o item 12, a apelação civil, sequência de 3 zeros, 8179, dígito 10.2017, em que é apelante município de Mauriti e apelados Francisca Delma Silva Araújo e outros, da relatoria da desembargadora Iracema. Vista, concedida ao desembargador Luciano, julgamento adiado. E o 18, apelação civil, sequência de 30, 5002, dígito 88.2005, apelante município de Juazeiro do Norte, apelado Moinho Amaís Limitada. O voto da desembargadora Iracema foi pelo não conhecimento do recurso. Como voto do desembargador Luciano? Eu peço vista. Vista concedida, julgamento adiado. Tá. E aproveito e peço para sair, que eu vou perder meu voo. Ok? Descemos a pauta. Tem aqui os adiados. Então, vamos. Desembargador Washington, eu peço licença para me ausentar. Ok. À vontade. Abraço. Tá, tchau. Abraço. Então, os processos adiados por indicação da relatoria. O item 92, do PJE, da relatoria da desembargadora Joriza. Processo 020-2080, de 10.2020. É tirado de pauta. O 70, apelação remessa necessária 005, 7540, de 69.2021. Da relatoria do desembargador Luciano. Bom, e é só, vencemos a pauta. Algo mais a acrescentar? Ah, sim. Desembargador Luciano? Liguei para ele voltar rapidinho. Desembargadora Iracema, Vossa Excelência confirma todos os votos lançados previamente? Desembargadora Vilalba, confirma todos os votos lançados previamente? Confirmo, Excelência, confirmo. Desembargadora Joriza, confirma todos os votos lançados previamente? Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Desembargador Luciano, Vossa Excelência. Vossa Excelência confirma todos os votos lançados previamente? Confirma? Vossa Excelência confirma todos os votos lançados previamente? Confirmo, desembargador. Confirmo sim. Ok, obrigado. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos. Boa tarde.